4 coisas que você não deve fazer com o seu videogame. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Tá cheio de vídeo assim, mas eu me sinto na obrigação de deixar registrado aqui também essas dicas. Porque sim, por incrível que pareça, ainda tem gente que faz essas coisas. E essas coisas podem detonar o seu videogame assim de bobeira. E eu resolvi fazer isso aqui porque ontem eu fui na casa de um amigo e vi um PS5 com uma capa para proteger da poeira. Só que o videogame tava em modo standby. E aí eu tive que dar uma aula pra ele explicando por que ele não deveria usar aquela capa daquele jeito. Então eu pensei, por que não deixar essas informações nos canais pra galera poder compartilhar por aí com os amigos que adoram fazer essas coisas que detonam os videogames. Então bora lá. Primeira coisa, não tire o seu videogame da tomada se você usa ele em standby. No PlayStation é o modo de repouso e no Xbox é o modo de suspensão. Isso aí obviamente não vale pro Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch tem bateria interna, né? Bom, eu conheci pessoas que ao terminarem de jogar deixavam o videogame nesse modo e logo em seguida puxavam o videogame da tomada. É assim, mais a galera do Xbox, né? Porque a galera do PlayStation ela toma um esporro do videogame se eles fizerem isso. E tem um motivo pro PlayStation te dar esse esporro. Os videogames modernos são online e é nesse modo que eles atualizam os jogos quando você não tá jogando. E quando eles estão nesse modo, eles continuam ligados e conectados na internet. E os componentes que ficam ligados basicamente são a APU, a memória RAM e o SSD. Eles ficam ligados, mas no modo de baixo consumo, mas ainda assim ligados. O Xbox consome em média aí de 5 a 15 watts nesse modo e o PlayStation 5 de 9 a 25 watts. E estando esses componentes ligados, o primeiro que vai se ferrar bonito é o SSD. Na verdade, isso aí ocorre com qualquer videogame desde a época do Xbox original. Qualquer um que tenha aí uma unidade de disco interna. Os consoles antigos, que usavam HDs, mantinham os discos rígidos girando porque dessa forma garantiam aí a saúde do componente. Quando você tirava o videogame da tomada, com eles funcionando, dava até para ouvir aquela agulha do HD batendo no mecanismo. E aí, meu irmão, era um mini infarto toda vez pro HD. Isso era um dos principais motivos dos HDs dos consoles irem pro beleléu naquela época. Os videogames atuais têm SSDs que são tão ou mais sensíveis do que isso. Esse componente, quando num videogame em modo de espera, ainda mantém dados sendo acessados e gravados o tempo todo. E é aí que tá o perigo. Se você desligar a energia do sistema com o SSD sendo acessado, você pode, além de corromper os dados e a estrutura dos arquivos, fazer ele entrar num modo de proteção que só pode ser retirado com ferramentas específicas do fabricante, que não estão disponíveis para todos os técnicos. Além do que, você diminui a vida útil das células que guardam os dados no SSD. E é por isso que o PlayStation te dá um esporro toda vez que você faz isso, desde lá da época do Play 3. Quando você for tirar o seu videogame da tomada, para você transportar, etc., desliga ele por completo. No Xbox é no menu de energia em configurações, clicando no botão desligamento agora. E no PlayStation é pelo próprio menu de energia ali na dashboard do console. No caso do Play, você também pode fazer isso pelo console, segurando o botão Power até ouvir 2 bips e aí você solta o botão. Quando todas as luzes do console estiverem apagadas, você pode tirar ele da tomada sem causar danos ao SSD. Se você precisa desligar o seu videogame da tomada toda vez, seja nos períodos de raio aí, né, trovões das chuvas de verão, deixe o Xbox no modo de desligamento e o PlayStation desligando completamente também. Esse modo também mantém os consoles ligados, mas consome menos de meio watt. E quando você desliga os videogames, a única coisa que fica ligada em modo de baixíssimo consumo é a APU do console, aí no caso do Xbox. Esse modo apenas ativa a APU para um timer que de hora em hora liga o seu console no modo de suspensão e faz os downloads que estão na fila. Mas nunca esqueça de ir lá no menu e mandar desligar por completo o seu Xbox antes de tirar da tomada mesmo assim. Fechou? A segunda coisa que você não deve fazer é usar capinha no seu console, principalmente se você usa o modo de standby. Acredite, eu já vi gente que desliga o console em modo de standby, vai lá e mete uma capinha. Meus queridos, seguinte. No modo standby, o videogame não está desligado. E claro, ele vai aquecer menos nesse modo, mas ainda assim vai aquecer. O problema maior é quando o seu console começa a fazer uns downloads em segundo plano. Nesse modo, ele está ligado igual quando você está usando ele na dashboard. E aí, meu amigo, tem uma capinha lá que em tese deveria apenas proteger da poeira, vai estar sufocando o seu videogame.
Xbox e PlayStation fazem downloads em segundo plano, em modo stand-by, em horários aleatórios ou quando você manda baixar alguma coisa para o console usando os aplicativos do celular. Agora imagina a seguinte situação: você tá lá no seu trabalho, tá lá na sua escola, na sua aula, e aí você manda pelo app baixar alguma coisa lá pro seu videogame, mas ele tá lá na sua casa, bonitinho, com aquela capinha. A capinha vai sufocar o sistema de arrefecimento do videogame quando ele estiver fazendo o download. E aí nesse caso, se for um dia quente, meu irmão, pode cozinhar a APU do seu console, pode queimar a fonte do seu videogame. Sabe aquele dia que você jogou FIFA? Aí no dia seguinte você foi trabalhar e quando você voltou à noite pra jogar, seu videogame não ligava mais. Aí você fala assim: caraca, eu cuido tão bem do meu videogame, eu uso até capinha. Por que o videogame queimou? Então, isso aí também vale pra você que atocha o videogame dentro do rack, tá? Quer evitar a sujeira? Limpa constantemente o seu console e se for um lugar muito sujo, imundo, insalubre, você leva o seu videogame para um técnico fazer limpeza periódica. Mas não leva para qualquer técnico não, porque isso é motivo para um outro vídeo que eu vou fazer, então fica ligado aí. Se você quiser usar a capinha, desliga por completo o videogame, igual eu ensinei no início do vídeo, e tira ele da tomada. Assim você pode usar a capinha, mas nunca em modo stand-by. Terceira coisa, não usa a porta USB do seu videogame para carregar coisas que não sejam periféricos do seu videogame. Você é do tipo aí que coloca o celular para carregar na porta USB do videogame, né? Cara, não faz isso, sabe por quê? Eu vou te explicar. A porta USB dos consoles, apesar de seguirem as especificações padrões USB, elas não foram pensadas para se conectar a qualquer dispositivo, a não ser os acessórios. A galera não sabe disso, mas as portas USB dos consoles só fornecem o mínimo de corrente do padrão USB para funcionamento dos dispositivos. E tem gente que conecta celular, powerbank, luminária. Isso aí acaba com os circuitos da porta USB do videogame. Outro detalhe importantíssimo é que a conexão de dados dessas portas, dos consoles atuais, né, é direto na APU deles. Pois é, bizarro, mas é assim. Enquanto num computador aí as portas USB passam pelo chipset do sistema, tanto no Xbox quanto no PlayStation, os dados são direto na APU do console. Você não pode ser burro o suficiente para não entender que colocar algum dispositivo fajuto ali na porta pode danificar essa conexão de dados e detonar a peça mais cara do seu videogame. A APU queimou, meu amigo. Queimou, já era. Joga o videogame fora. O Alex da BGA Tech tem um vídeo que mostra o que aconteceu com o PS5 exatamente nessa situação. Porém, qual o defeito desse aparelho e por que ele não terá conserto? Esse aparelho está com defeito no controlador da USB que fica dentro da APU. As USBs não funcionam, tá? Não ativa. As duas USB frontal não ativa, as duas USBs traseiras não ativam. E para sincronizar o controle do Play 5 é via USB. Tá? Se o cliente lá, o controle dele não tiver sincronizado, ele vai conseguir usar. Mas se não tiver, não tem como sincronizar, não tem como usar. Eu mesmo aqui, eu estou tentando sincronizar, simplesmente as 4 USBs estão mortas. Eu vou mostrar para vocês onde é o defeito. Então aqui infelizmente o Play 5, Fat e o Slim, todos os modelos de Play 5, as USBs são controladas pela APU. O circuito de USB foi para dentro da APU. Então se ele der defeito, infelizmente só trocando a APU. E a gente sabe que a APU não tem como trocar, porque é uma peça casada e tal, e o fabricante não vende isso. Então pessoal, agora eu vou mostrar o defeito, né? Analisando a linha de 3V3 que alimenta o circuito da APU, que fica aqui dentro, tá? O circuito USB fica dentro da APU nessa região. Estou aqui com a câmera térmica. Então o valor dessa linha é de 4K, tá? 4.000 ohms, e ela está com 0. Vou injetar aqui essa linha de 3 volts. Vou injetar 2 volts nessa linha. Olhem lá na câmera térmica. Ó. Estão vendo? Curto lá na pontinha. Então infelizmente é curto na APU, na área do circuito USB. A APU do console queimou o controlador USB e o videogame nunca mais vai poder sincronizar outro joystick se não for aquele que já estava sincronizado lá. Porque acontecia o quê? O dono colocava alguma coisa ali para carregar na porta do videogame. E aí, como a controladora é dentro da APU, aquele PS5 nunca mais ia ter portas funcionais novamente. Não dá para trocar a controladora que está num chip principal do videogame, não tem como. Nada de botar o celular para carregar no videogame, nem powerbank. Quarta e última coisa, não transporta o seu videogame com uma mídia física dentro do drive. Apesar de hoje a gente não tá mais usando tanto assim mídia física, né? Você que usa, fica atento. Deixar a mídia física dentro do drive, dependendo do videogame, durante o transporte, pode danificá-lo. Se o CD estiver lá no mecanismo e por algum movimento brusco ele sair da posição, quando o videogame for fazer a leitura, o disco pode quebrar e danificar o mecanismo. Eu, particularmente, consertava videogames e já peguei alguns casos assim, o disco totalmente estilhaçado lá dentro do drive, porque ele saiu do lugar durante o transporte.
Acontecia muito no 360. Dependendo do drive, se for um console atual, nem tem como reparar. Por exemplo, o PlayStation 5, a unidade ótica é travada com a placa principal do drive. E se quebrar, é um trabalhão para trocar e às vezes nem dá. Então fica essas dicas aí pra galera meio Hermes e Renato, sabe? Cuidar melhor dos videogames. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois. E claro, né? Pega esse vídeo e espalha esse vídeo por aí nos grupos pra ajudar a galera a esclarecer melhor esses assuntos. Ah, e não se esqueçam aqui, ó, de assistir os outros vídeos e comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!